Pessoal, então, boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui é o professor Wagner Tufano em mais uma sensacional aula de globalização e estratégia. Globalização e estratégia. Então é o seguinte, feito os nossos comentários iniciais, os comentários da correção da prova. Ih, eu não gravei, ô Léo, desculpa aí, hein? Olha só, mas tem lá as respostas esperadas. Qualquer coisa, vocês vê lá nas respostas esperadas que tem lá, né? Então, feito todos esses comentários iniciais, vamos para a aula. Vamos para a aula. É sensacional, hein? Sensacional. Vou ficar com saudades dessa turma aqui, viu, gente? Vocês vão falar, esse cara fala isso aí para todo mundo. Não, mas a gente tem sempre um carinho especial aqui. Peraí, deixa eu só... Tem que colocar a apresentação aqui. Epa, peraí. Aqui, já está aqui. Então tá. Então vamos lá. Compartilhar, share screen. Ô, professor, mas a nota não vai sair lá no site, não? No bagulho lá? Então semana que vem a gente lança. Semana que vem a gente lança. Fica sussa que a semana que vem a gente lança. Fechou. Tá? Eu vou ver aqui como que a gente vai corrigir, eu e a Danizinha. Mas fica frio que você tá assim em boas mãos, 2 professores maravilhosos e humildes. Oh, é suave, porque é no caso, né? Gente, então é o seguinte, vamos lá para a aula. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre alguns questionamentos sobre o livre mercado, Nós vamos falar sobre nós vamos falar um pouquinho mais sobre globalização, em especial sobre a globalização comercial. Eu acredito que os assuntos que a gente vai falar a partir da aula de hoje, assim, bom, tudo aqui interessa a vocês, é lógico, né? Mas esses assuntos aqui vão interessar mais ainda, porque são assuntos assim muito ligados à questão do comércio exterior. A questão do comércio exterior, a questão das estratégias internacionais, as estratégias econômicas. Nós vamos falar de blocos econômicos, movimento de exportação e exportação, né? E é muito importante que todos vocês entendam muito bem isso, né? Para saber na hora de fazer um contrato de comercialização, na hora de comercializar, na hora de atacar um mercado externo, ou na hora até de fazer uma importação, compreender um pouquinho mais os outros países, as realidades, né? Os contextos culturais, econômicos e assim por diante. Então, acho que são assuntos muito interessantes. E, gente, tem a bibliografia no final da apresentação, se vocês quiserem ler assim na íntegra o que eu pesquisei para montar a aula. E, gente, apesar da turma assim, não ser uma turma pequena, né, vocês fiquem inteiramente à vontade para me interromper, né? Tem a mãozinha aí levantada, que se quiser levantar a mão, fica à vontade. Se não quiser, pode me interromper, pode falar. Eu também estou aqui com o chat aberto, né? Então, qualquer coisa, também escreve lá no chat, né? Que eu também vejo, né? Eu tento, né? Porque às vezes eu sou meio ruim de multitarefa, né? Fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Por falar em multitarefa, tem alguém aqui na turma que também é meu aluno de quarta-feira agora no curso de Excel? Não? À noite? À noite? Eu estou no curso de Excel. Eu acho que eu sou. É? E você estava quarta-feira passada na aula? Se for o que eu estou pensando, eu não recebi o link. Então, infelizmente, você não é meu aluno, porque eu mandei. Você está o Leonardo está no sábado, porque eu mandei e-mail para todos os meus alunos, porque aqui, Géry, você vai me desculpar. É o Excel básico? É o Excel básico, então eu estou na turma de sábado. Não, quer dizer, não é básico, é um intermediário, intermediário. Não vamos falar básico, porque básico é só fazer formulazinha, né? A gente vai falar muito de função C, vamos falar de PROC-V, PROC-H, vamos falar de tabela dinâmica, gráficos, subtotais, vamos falar de soma C, conta C, vamos falar se der tempo, até falo sobre algumas funções financeiras também,
Não é assim tão básico, né? Mas o que acontece? Gente, eu fiquei besta de ver, entrei lá na turma, porque eu mandei e-mail para todos os meus alunos avisando. 293 alunos, meu Deus do céu, você imagina 293 gente com dúvida, nossa senhora, mas eu não vencia de tirar dúvidas, todo mundo perguntando no chat, perguntando no microfone, eu tentando responder, quando terminava o chat, eu pensei, agora deu. Eu ia olhar no chat de novo, já tinha mais 200 perguntas. Caraca, velho! Meu Deus do céu, que confa, que confa. Não é mole, viu, meu? Não é mole. 293, viramos um em 9. Então é o seguinte, gente. Não é mole não, não é mole não, mas que o Leonardo, Leonardo, que pena que você está no sábado, poxa vida, você não caiu comigo, não caiu comigo. Tem um montão de gente que é meu aluno, o pessoal tem overdose de tufano durante a semana. Aula durante a semana e na quarta-feira também, vai ser bom, vai ser bom. Ô, Géris, que pena. Mas você deve ter ficado com o professor Rufo ou com o professor Rodrigo. Nós somos 3 professores, mas eu mandei. Depois eu vou dar uma olhadinha se o nome está na lista, mas se você não receber e-mail, não deve ser, não. Então, vamos lá. Então, só lembrei desse episódio maluco aí. Quem estava na aula comigo, nossa, que doido. Imagina 300 pessoas fazendo pergunta, não foi fácil. Bom, mas vamos lá. Então é o seguinte, eu gostaria de começar a aula de hoje com uma frase, inclusive até na semana passada eu coloquei também uma frase lá no Kahoot, um montão de gente errou, né? Então é assim, esse cara aqui, esse Paul Samuelson, é um economista famosérrimo, reconhecido no mundo inteiro, né? Eu já tinha visto falar um montão de coisa, e sobre globalização, ele tem essa frase famosa, que é o seguinte, economicamente, o mundo inteiro é interdependente. E mais ainda do que qualquer momento do passado. Hoje em dia, então, o mundo está inteiramente interdependente, independente um do outro, e mais ainda do que qualquer momento do passado. Por que isso, minha gente? Isso aqui é um dos efeitos da globalização. A globalização, como a gente já vem estudando há 7 aulas no mínimo, ela gera uma interdependência dos povos, das nações. A gente até nós chegamos a falar, e vamos tocar nesse assunto novamente na aula de hoje, da divisão internacional do trabalho, onde os países se especializam. Tem até uma questão, semana passada, no Kahoot. Alguns países se especializam, alguns na produção de matérias-primas, outros na produção... Você pega, por exemplo, a Venezuela, por que a Venezuela quebrou? Porque foi um país subdesenvolvido que se especializou na produção só de petróleo. Enquanto o petróleo estava $150 o barril, Venezuela estava nadando de braçada. A hora que o petróleo vem uma crise, o petróleo cai para $47, nossa, os caras quebraram. Esse que é o problema de você ficar só numa coisa. E eu vejo, já comentei aqui, e recordo vocês, que o Brasil também está entrando num caminho meio complicado. Só essa questão do agronegócio é meio complicado. Você pega, e eu vou falar bastante isso hoje, olha, países assim, você pega, por exemplo, Suíça. A Suíça, gente, ela é um país pequenininho, menor do que o Sergipe. E ela é reconhecida pelo chocolate. Os chocolates suíços, alguém também lembrou chocolate belga? Gente, eles não têm um pé de cacau lá. E são reconhecidos mundialmente pelo chocolate. A Suíça também é conhecida pelos relógios de precisão, coisa e tal, os relógios mecânicos, não os relógio mecânico, automático, a corda e coisa e tal. Gente, os caras não têm uma mina de aço. Todo o aço que produz os relógios é tudo importado. Então, a Suíça, eles têm os bancos suíços, ou seja, eles atiram para tudo quanto é lado. O relógio suíço caiu, eles têm chocolate. Então, é muito perigoso o país entrar só numa coisa. E eu vejo, assim, com muito temor,
né, temor, assim, pensando no futuro distante, o Brasil entrando só no agronegócio. Você vê que nós estamos vendo uma desindustrialização do Brasil já há muitos anos. Há muitos anos que o Brasil vem se desindustrializando. Nossa, difícil falar essa palavra. Desindustrializando, ou seja, cada vez mais você vê o fechamento de indústrias, o setor industrial no Brasil está encolhendo, né? Empregos estão sumindo, postos de trabalho estão sumindo, então é muito perigoso o Brasil ficar atacando só no segmento. Mas, à medida que você tem países especializados, como o Brasil, especializados no agronegócio, né, ele cria interdependência dos outros países que precisam dos produtos nossos, e vice-versa. Então, é isso que Paul Samuelson está querendo dizer. Né? E explicando um pouquinho mais, olha, a partir daí do final da década de 90, a partir do início dos anos 2000, a economia mundial ingressou em um novo patamar de internacionalização. Então, você vê, sei lá, carros japoneses no mundo inteiro, você vê produtos de tecnologia, sei lá, chineses também no mundo inteiro, né? Você vê que o grau de internacionalização, já vou dar alguns números para vocês, cresceu muito. Então, aqui algumas frases iniciais, né, contextualizando um pouco a aula de hoje. Mas aí vem uma pergunta, olha só. E a pergunta é, que na realidade a gente já discutiu essa pergunta, a gente também já comentou isso aqui anteriormente no nosso curso, né? Então, é exatamente o seguinte: existe uma economia inteiramente global? Né? Será que existe essa economia inteiramente global? E por que eu faço essa pergunta para vocês? Né? Por que eu faço essa pergunta para vocês? Porque ainda nos dias de hoje, você vê lá os Estados Unidos, aquela coisa lá do Trump, American First, né? Que, ou seja, de proteger os interesses americanos, né? Cobrando tarifas de importação de mais de 230% do açúcar brasileiro. Lá eles têm lá o açúcar de beterraba, que é uma porcaria perto do nosso açúcar de cana, né? Mas eles protegem a indústria local deles, porque senão o açúcar deles é tão porcaria, o nosso chega lá tão barato, que eles têm que fazer o quê? Eles têm que sobretaxar, colocar uma tarifa de importação violentamente alta, porque senão a gente mata os produtos dele, né? O suco de laranja nosso chega lá com imposto de 45%, exatamente para proteger a indústria, a citricultura da Flórida, que os caras também plantam bastante laranja, né? Mas lógico que a nossa laranja chega mais barata, né? Inclusive, uma das coisas que o Trump, o pessoal lá dos Estados Unidos, brigou muito com Guedes, é que inicialmente, né, no início do ano passado, o Guedes desvalorizou o real propositadamente para ficar com os produtos mais baratos, né? Para permitir uma competição maior lá fora. Os caras ficaram bravos, mas quando você desvaloriza a moeda para chegar ao produto mais barato lá fora, né? O que acontece? Os caras fazem isso, eles botam taxa, sobretaxa o produto, né? Cobram impostos, né? Para perder a atratividade. É lógico que depois disso, agora na pandemia, já comentei aqui na aula e recordo vocês, o Brasil foi o país no mundo que teve a moeda mais desvalorizada, né? O real brasileiro desvalorizou mais que a lira turca, desvalorizou mais do que o peso argentino, desvalorizou mais que o peso peruano, né? E por que essa desvalorização do real frente ao dólar, né, frente às outras moedas, maior do que todo mundo, desvalorizou mais do que o rublo russo, né? Porque simplesmente está todo mundo vendo que o Brasil não sabe para onde correr nessa pandemia, né? É bem verdade que você vê agora a Europa entrando na segunda onda, né? Você vê que eles também não sabem para onde ir também, mas eles têm moedas fortes, eles têm a União Europeia, que eu vou falar na aula de hoje, que é muito forte, que segura todo mundo, né? Nós não, a gente está sozinho, a gente é o quê? Mercosul. Olha só, então,
Então, é muito triste isso, é muito triste. Tem o quê? Minha Argentina. Desculpe aí, gente, se alguém tiver algum argentino aqui. Mas é complicado, né? Então, é muito difícil você querer dizer nos dias de hoje que existe uma economia inteiramente global com essa superproteção que países como os Estados Unidos dão para os seus produtos, né? A Europa também, olha lá, ela subsidia os produtos agrícolas dela, né, impede a entrada de carne, por exemplo, né, carne com hormônio. Então, você pode ver que o Brasil mesmo, se bem que aqui acho que não tem muito hormônio na carne, mas a gente não vende assim tanto para a Europa, a gente vende mais carne para a China, né? Que, por sua vez, junto com o Japão, limitam seus mercados para os bancos internacionais, né? Aqui também não é assim, não, gente. Aqui só não tem mais banco internacional porque os caras não querem entrar, né? Alguém falou aqui do Santander, faz o Pix no Santander. Na Santander é espanhol, né? Então, a gente tem o crédito suíço também, que é muito forte. Aqui tem o Citibank, né? Também muito forte. Então, aqui o Brasil está aberto para todo mundo, né? Especialmente para bancos. E as empresas chinesas, olha lá que beleza, né? Elas produzem pirataria, isso aí todo mundo sabe desde sempre, né? Desde sempre. Então, com esse cenário que eu traço para vocês, a gente começa a deduzir que, apesar do alto grau de globalização que nós vivemos, a gente ainda não tem uma economia inteiramente global, né? E aí eu levanto mais algumas consequências da globalização. A gente já falou de várias, né? Mas a cada aula que a gente vai discutindo, vai aprofundando, né? A gente vai levantando mais algumas que têm a ver exatamente com o assunto da aula. Então, primeira coisa, regulamentações diferenciadas no sistema financeiro fica muito difícil, né? A comercialização global, né? O que eu quero dizer com isso aí? Por exemplo, você pega aqui o caso do Brasil, Gente, hoje nós temos a taxa de juros oficial do Brasil, que é a taxa Selic, todo mundo deve acompanhar no rádio e na televisão, que hoje está 2% ao ano. 2% ao ano. É o menor nível de toda a história. Eu nunca vi uma taxa Selic tão baixa quanto essa. Lógico, taxa Selic baixa, ela traz pontos positivos e traz pontos negativos. Tudo na economia é assim, né? A economia, como você já deve ter aprendido, é a ciência que estuda equilíbrio. É a ciência que estuda equilíbrio. Então, quando você tem, por exemplo, no governo do Lula, a gente chegou a ter uma taxa Selic de 23%, 26%, 26%. No governo FHC, essa taxa chegou a 29%. Eu me lembro disso. Quando a taxa oficial de um país é 29%, os bancos cobram 400% de taxa de juros, né? Não é que porque 2% que não vai também cobrar uma taxa de juros violenta, mas também caiu um poucão. Mas o que acontece? Com essas taxas diferenciadas, fica muito difícil negociar, né? Porque, com 2%, se fosse 2% para o mundo inteiro, muito mais fácil. Agora, quando você tem uma taxa de 26%, como a gente teve aqui no governo Lula, por exemplo, era muito melhor, ao invés de você ficar negociando, você investir no país. Não, vou investir no país. Esses caras me remuneram 26%, para que eu vou trabalhar? Eu ganho dinheiro com juros. Só vou colocar dinheiro. Né? Que o grande lance de você aumentar a taxa Selic é exatamente essa. Né? Você atrair capitais externos. Porque, a hora que o pessoal vê que você está pagando uma taxa de juros de 26%, todo mundo vai querer colocar o dinheiro aqui, né? Todo mundo vai querer colocar o dinheiro aqui. Então, essas regulamentações, elas complicam um pouco. Barreiras tarifárias ou não tarifárias, como as cotas e sobretaxas. Acabei de falar, né? Do caso dos Estados Unidos, com 236% sobre o açúcar brasileiro. Né? Medidas antidumping. Medidas antidumping é uma consequência, não que seja assim negativa, né? Necessária. Mas, desculpa aí, gente, desculpa aí. Agora sim, o Géry talvez fique mais bravo comigo ainda do que quando eu falei lá da prova. O que é, se eu estou falando medidas antidumping, o que é dumping? Antidumping é o contrário do dumping, é o não dumping. Mas o que é dumping? Coloquei até um asterisco aí para eu lembrar. Tararam, tararam, tararam. Chamar a responsa, hein? Turma de Comércio Exterior. Quarto semestre. O que é dumping? Nossa. Leonardo Vitor, meu filho, você sabe o que é dumping?
Vou procurar no Google, peraí. Já fiz isso por Seria- você. Já Seria fiz. uma, Pode seria uma, falar. seria uma desvalorização de algum produto para uma compra maior no futuro, né? Por uma compra por um preço maior no futuro, né? Muito bem, Géris. Muito bem, muito bem. Ó, a gente Isso brinca. foi muito comum, é? Isso era muito comum aqui no Brasil na época do Sarney, não era? Na época que congelava os preços, lá daí os mercados retinham o produto e daí quando voltava o preço normal, digamos assim, entre aspas, né? Tipo, digamos assim, o produto voltava a circular, daí eles botavam um preço lá no alto que era para a turma começar a pagar do mesmo jeito, né? Não, é o contrário, Gélis. É o contrário. É o inverso. É o inverso. O dumping é quando você coloca o produto mais baixo. Quando você abaixa o preço para você entrar no mercado. Você abaixa o preço do seu produto para você entrar no mercado, e aí quando você entra, o que acontece? Você desbanca o nacional, supondo que já exista um similar naquele país. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, e isso aconteceu de fato, não na época do Sarney, mas depois na época do Collor. Na época do Collor. Por exemplo, você tinha aqui a seda nacional. A seda nacional. Seda sempre foi uma coisa assim, carésima. Carésima. Aí, de repente, entrou a seda vinda da China. Se a seda nacional, sei lá, era R$100 o metro, né? A seda que vinha da China chegou aqui a 20. Pô, acabou com a seda nacional. Ninguém mais comprava seda nacional, né? A gente pode até tentar discutir a qualidade quando você tem assim 100 contra 90. Agora 100 contra 20, sei lá, por mais vagabunda que seja a seda chinesa, né? Meu, a diferença de preço é muito grande. Isso é dumping, isso é dumping. Então, o que acontece? Os governos, eles criam medidas anti-dumping, para que não chegue ninguém aqui colocando um preço muito baixo e derrube, né? E derrube a indústria local, derrube a indústria local. É óbvio que, às vezes, né? Por exemplo, se entra uma seda chinesa mais barata do que aqui, e aqui que é caro, e o preço deles é barato, vai ser eternamente barato, tudo bem, menos mal. Mas tem muita sacanagem nesse meio. Às vezes os caras entram barato para derrubar, né, e aí depois que derrubou, sobe o preço. Depois que derrubou, sobe o preço. Tá? A gente já viu vários casos assim. Tem muitas empresas. A Volkswagen já fez isso aqui quando chegou no Brasil. Quando a Volkswagen chegou no Brasil, tinha algumas fábricas pequenas nacionais, ela colocou o preço do Fusquinha e da Kombi lá embaixo para derrubar a fábrica nacional. Aí, engraçado que até ela comprou a fábrica nacional por preço baratinho, uma tal de VMAG, produzia o DKV, né? Se você nunca ouviu falar essa coisa, coloca aí, a gente fala DKV, mas se escreve DKW. Coloca aí DKW no Google, que você vai ver carrinhos bonitinhos. É uma porcaria o carrinho, mas funcionava. Econômico para a época. Né? DKW, procura aí. Carrinho bonitinho. O Volkswagen fez isso, ela chegou aqui com um Fusquinha mais barato, né? E aí ela derrubou essa DKW, a DKV, né, que a gente falava, né? E aí depois eles até compraram a fábrica, né? Então isso é dumping, Então os países, para proteger as indústrias locais, eles tomam medidas anti-dumping. Eu estava meio preocupado em falar disso aí, todo mundo já saber, né? Pelo menos se ninguém respondeu, então globalização e estratégia também é cultura, olha lá. Então, mais algumas consequências aí da globalização. Olha só, as multinacionais, elas mantêm grande parte dos seus ativos no país de origem. Isso é verdade, né? Você, por exemplo, você vê a própria Volkswagen, já que a gente está falando da Volkswagen, vamos continuar. Todo o escritório central, toda a presidência, está tudo lá na Alemanha. Vem para cá, mas monta o essencial aqui. Inclusive, o que fica lá no país de origem? Os royalties, né? Grande parte das multinacionais, às vezes até podiam crescer mais, podiam reinvestir mais no país onde elas se instalam, mas não, muitas vezes, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Né? Deixa, tá bom do jeito que tá. E manda royalties lá para fora, né? Manda grana
manda o lucro que obteve aqui lá para fora. Isso é terrível, né? Porque, tudo bem, tem o lado bom, gera empregos, né? Gera empregos, mas não gera, assim, muito capital. Podia gerar mais empregos, podia gerar mais movimentação de capital, né? Mas manda tudo para fora. Isso é complicado, mas é uma consequência da globalização. Novas tecnologias não são acessíveis em todas as partes do planeta. Isso aqui nós já falamos. Isso aqui nós já falamos. Hoje, a gente ainda, por exemplo, tem um lançamento mundial de um iPhone. Beleza, né? Mas durante muito tempo, olha, eu que já sou um pouquinho mais velhinho que vocês, eu vi o lançamento do Windows 95. Eu acho que o lançamento do Windows 95 lá nos Estados Unidos foi em março, aqui no Brasil foi em dezembro. Né? Muito tempo depois. Computadores, tecnologias, nossa, o que chegava para nós é que já era obsoleto lá. Né? Sem contar a indústria da pirataria, né? Que a gente até comentou no outro slide, só produzia coisa vagabunda, né? Coisa vagabunda. Mas isso aqui é uma outra consequência bacana, interessante. Em preços elevados fora do patamar da maioria da população. Né? Você pega, por exemplo, atenção, o próprio iPhone. A maioria da população brasileira pode comprar um iPhone? Não. Mas o que acontece? É estratégico atingir só aquele nicho de mercado. Né? Aquele nicho de mercado. Aí você pode pensar, mas não é normal isso, professor? Bom, economicamente falando, mais uma vez, o que a gente aprende em economia? Né? E globalização é muito economia. A gente aprende em economia que é muito mais assim social para a empresa ela lucrar pouco com muito do que lucrar muito com pouco. Né? Então, quando você trabalha com preços elevados, né, fora do patamar da maioria da população, você só atinge um nicho. Você ganha muito com pouco. Seria melhor você ganhar muito com muito. Né? Com muito, porque assim você atingiria uma maior parte da população e com isso você faria girar mais o dinheiro. Porque aí você produziria mais iPhones, você ia gerar mais emprego, gerando mais emprego, mais gente trabalhando, mais gente com dinheiro no bolso, mais gente para comprar o teu iPhone. Não sei se vocês entendem toda essa roda da economia. Né? Por isso que é melhor, né? Quem gera muito emprego, produz muito e ganha muito com muito, né? Do que quem ganha muito com pouco. Né? Quem ganha muito com pouco. Ficou claro essa questão, gente? Não sei se alguém discordar de mim, por favor, fica à vontade também. Aqui nós aprendemos também na briga, no antagonismo, né? Tudo bem? Tranquilos? Gente, fale um pouquinho também, viu? Pode falar, Leonardo Vitório, Gustavo Geres, né? O pessoal que mais fala, Bruninha, ei! Olha só, Caleb, ó, quem mais? Ó, o pessoal que, Matheus, Rafael Roque, né? Rarro, bonitinho. Pedro Moraes, galera, pode ficar à vontade para falar, tá? Então, vou em frente, tá, gente? O dump eu já expliquei, né? Não vou explicar de novo, pelo amor. Bom, e aí, neste mundo, que legal, Marina. Gostei. Deixa aí, fica aberto, Marina. Bacana o teu fundo aí, meu. Ai, desculpa, né? Não, muito pelo contrário, gente. Marina e pessoal, eu vou começar a distribuir ponto positivo aqui na classe para quem abre o vídeo, pô. Não tem coisa mais chata. Não. Nunca, horrível. Não. Faz assim, ó. Você fica fora. Se você visse meu cabelo, você não ia distribuir ponto, né? Eu não escutei. Se você visse meu cabelo, você ia tirar pontos. Gente, falando em cabelo, deixa eu só comentar isso aqui antes de eu continuar aqui. Até que enfim, depois de 7 meses de pandemia, minha esposa conseguiu acertar mais ou menos o meu cabelo. Olha que está acertadinho, gente. Porque, olha, eu já fiz tanta cagada no meu cabelo nessa pandemia, que, olha, pelo amor de Deus, viu? Teve uma aula que o pessoal, nossa, professor, o que aconteceu com o teu cabelo? Minha esposa meteu aqui uma maquinazinha aqui, ela foi na máquina 1, sei lá o que aconteceu, tá tudo rapado aqui, gente, olha, tá mais ou menos, né? São algumas coisas que a gente aprendeu na pandemia, minha esposa aprendeu a cortar cabelo comigo aqui
de cobaia. Bom, depois o pessoal reclamando que vai ser cobaia da vacina. Porra, vem ser cobaia da minha esposa para aprender a cortar cabelo. Bom, então aí, gente, com base nisso tudo que eu estava falando, nessas consequências, né? Nesse mundo que não tem economias inteiramente globais, a gente tem algumas realidades muito distintas e algumas coisas que nós já comentamos aqui na sala. E é muito importante que a gente fique alerta para esse tipo de coisa, porque, sinceramente, eu não tenho dúvidas que a maioria das pessoas pensam o inverso. Pensa o inverso. Bom, aqui eu já mostrei o slide. Mas eu não tenho dúvidas que a maioria de vocês pensa, país desenvolvido exporta muito. País subdesenvolvido importa muito. É o contrário, gente. É o contrário. País desenvolvido exporta pouco e importa muito. País subdesenvolvido é o país que exporta muito e importa menos. É o inverso. Você pegar a balança comercial dos Estados Unidos, por exemplo, vocês vão ver que ele importa muito mais do que exporta. E a China... Tinha essa pergunta na prova, não tinha? Eu não lembro. Eu acho que tinha, hein? Não, na minha não. Se eu tinha, eu errei. É, gente, a maioria das pessoas pensa o inverso, mas não é. Olha lá, porque os países ricos, né, os países desenvolvidos, 75% da produção está voltada para o mercado interno. Está voltada. America First, lembra disso? Né? 9 em cada 10 trabalhadores produzem para abastecer o mercado nacional. Gente, eles criam um mercado interno capaz de adquirir ou comprar quase tudo que eles produzem, para não depender do mercado de fora, depender menos do pessoal de fora. Eles até talvez dependam de matéria-prima, tá? Talvez até dependam de matéria-prima, insumos, né? Commodities, mas o produto acabado, grande parte, né? E o que eles exportam? O excedente, né? O que não quer mais, o que meia boca, né? Mas o bom fica lá. Olha só, 90% do investimento é financiado com capitais domésticos, né? Diferente do Brasil. Por exemplo, o Brasil, ele precisa de capital externo, tanto que você pode ver que os aportes externos diminuíram pra caramba, por conta também da taxa Selic ter caído. À medida que a taxa Selic cai, o Brasil perde atratividade, as pessoas investem menos no país, né? Mas o Brasil precisa de investimento externo porque não tem investimento das empresas domésticas, né? Então, ele precisa de investimento externo, isso é triste, porque se tivesse investimento interno, a gente dependia menos de fora, né? Sendo que as novas tecnologias são, em grande medida, gestadas em centros universitários de pesquisa, né? Muitos dos quais com recursos públicos, né? Agora, é assim, minha esposa trabalha na área de saúde, ela me fala muito isso aqui direto. O que tem de pesquisa aqui no Brasil? Ah, mas tem a vacina. Que nada, gente. A gente está testando a vacina por conta da gente ter a pior gestão da pandemia, né? Da gente ser o segundo país que tem maior número de mortes. Terceiro país agora, foi ultrapassado pela Índia, tem o maior número de infectados, né? Então, por isso que o pessoal quer vir aqui, quer testar a vacina aqui, quer usar o pessoal como cobaia. E que bom, né? Porque assim é gente que está sendo imunizada, né? Mas a gente não tem pesquisa nenhuma aqui. Pesquisa nenhuma. Você pega lá o ministro da Educação, fica lá, ao invés de incentivar a pesquisa, ficava falando que só fazia balbúrdia na universidade pública, né? O próprio governo não acredita na ciência. Então, a pesquisa aqui no Brasil é muito pouca, se desenvolve muito pouco tecnologia. Ah, mas tem Embraer. Gente, me engana que eu gosto, né? Que 86% do avião vem de fora, é só montado aqui, né? Só montado aqui, como muita coisa lá da Zona Franca de Manaus. Só montado aqui, né? Hoje mesmo de manhã, o cara estava falando que o iPhone dele era made in Brasil, era produzido no Brasil. Falei, porra, lindo, né? Se você desmontar esse
teu iPhone, você vai ver que é tudo made in China, é tudo, o chip é made in China, a placa é made in China, o display é made in China. O que acontece? Vem tudo desmontado, aí chega aqui no Brasil, o cara faz a capinha de fora e ponto. Monta aí e diz que é made in Brasil. Nos anos 80, já estava falando do Sarney, lá na Zona Franca de Manaus, eu acho que eu já comentei isso aqui na sala, a Tissot produzia relógios de maquinário, né, muito complexo, lá na Zona Franca de Manaus. Me engana que eu gosto, né? Chegava tudo montado, tudo bonitinho, a única coisa que fazia lá na Zona Franca de Manaus é fazer aquela tampa que é no relógio atrás, rosqueado de aço inox, só fazia a tampa. Né? E a pulseira, que era mais fácil pegar o couro do crocodilo, do jacaré, desculpa, aqui do Pantanal, do que trazer couro de crocodilo lá dos Estados Unidos, né? Ou de qualquer outra parte do mundo. Então, só isso, só a pulseira e a tampa de fora, o resto é tudo montado aqui. Então, com isso, né, a gente não desenvolve, olha como é bacana, né? Como é bacana. Aqui, em países subdesenvolvidos, né, o slide seguinte, né, a dimensão internacional, né, a necessidade da exportação é muito maior, né, do que da importação. A gente vive para o agronegócio, não para consumo interno, mas para exportar. Né? Você pode ver que está todo mundo descendo a lenha, por que o preço o preço de muitos produtos aqui no Brasil está aumentando? Porque o dólar está caro e é mais fácil para o agropecuarista vender para fora do que vender no mercado interno. Então, nos países pobres, a dimensão internacional e transnacional tem assumido uma importância muito maior do que a dimensão nacional. Isso aqui a gente vê aqui no Brasil todos os dias. Né? Você vê, coisa que o Wagner Tufano já desceu a lenha toda semana. Né? Café, como que é? Tipo exportação. Porra, tipo exportação é bom, porque o nacional, para o mercado nacional, é o vagabundo. A gente exporta o bom e fica com o vagabundo. Lá eles fazem o contrário. Né? Eles exportam o vagabundo e ficam com... Desculpa, eles exportam o vagabundo e ficam com o bom. Né? Então, essa, apesar de ser majoritária, vem encolhendo. Né? A dimensão nacional está encolhendo. E a gente vê isso aqui muito nitidamente nos dias de hoje. O que acarreta incertezas contra a evolução econômica no futuro próximo. Tá? Então, por outro lado, olha só, à medida que você está focado mais na exportação do que na importação, você deixa claro que o mercado nacional, o mercado interno, não tem importância. Eu, que sou investidor internacional, por que eu vou investir em você? Se você não se valoriza. Se você não se valoriza, não invisto em você. Por isso que a gente está tendo uma fuga muito grande de capital externo. Né? Não sei se está claro isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, fala. Né? A capacidade de participar dessas cadeias produtivas globais controlada por empresas multinacionais pode definir o destino dessas nações. Né? Então, muitas vezes, é exatamente isso. A gente fica na mão das multinacionais, que é o que acontece. Né? Muitas vezes você acha que o governador manda, o presidente manda. Manda nada, meu. Manda nada. Às vezes, o dono de uma empresa, o dono de uma multinacional, ele tem muito mais poder do que um prefeito local, do que um governador. E se o prefeito local não obedecer o que o dono da empresa que está instalada lá no município dele faz, o cara simplesmente vira as coisas e vai embora. E dane-se. Dane-se. Você quer um exemplo bacana? Desculpa aliás, desculpa não. Talvez tenha muita gente aqui na classe. Pega Guarulhos. Guarulhos era uma baita cidade industrial. Era uma cidade que as pessoas vinham de São Paulo para Guarulhos, vinham de outros municípios para Guarulhos, para trabalhar em Guarulhos. Graças a muitos desmandos, governos petistas, também, Guarulhos sofreu uma desindustrialização violenta. Hoje inverteu o fluxo. Quando eu era jovem, as pessoas vinham de São Paulo para trabalhar em Guarulhos. Hoje, ao contrário, Guarulhos não tem mais emprego. Guarulhos virou cidade dormitório. As pessoas vão de Guarulhos para São Paulo para trabalhar em São Paulo. E aquele êxodo, né, todos os dias. E isso que eu digo para vocês, tão é verdade, que olha só, eu morei em Guarulhos a minha vida inteira. Só que a minha família, galera, é da Moca.
O pessoal mudou, meu pai e minha mãe mudaram da Moca para Guarulhos, porque em Guarulhos meu pai tinha um monte de oportunidade de emprego, ele era o ferramenteiro, ele tinha um monte de oportunidade de emprego, né? E eu, logicamente, voltei para a Moca, porque, não tem oportunidade nenhuma lá, né? Se bem que eu estava dando aula na Universidade de São Judas de Guarulhos. Mas gente, é um negócio... Né? Então, você vê isso. Então, a gente acaba, né, quando a dimensão nacional não tem muita importância, as multinacionais instaladas no Brasil, elas começam a ter mais poder e elas começam a ditar as normas, começam a ditar as regras. E se os governos não obedecem às regras ditadas pelas multinacionais, né, o que acontece? Os caras mudam, vão para outro município, outro estado, e assim a gente vê muita história, né? Então, um quadro meio complicado. E aí, galera, olha só, eu apresento para vocês as 4 esferas da globalização que a gente vai começar a estudar a partir de agora, né? Com ênfase, lógico, a primeira, que é a globalização comercial, que acho que é o que mais interessa para vocês aqui, né? Em comércio exterior, né? A gente vai falar um pouquinho da globalização produtiva, financeira e também da globalização tecnológica, né? Mas o que mais interessa, que é essa aqui que eu vou dar mais ênfase, é a globalização comercial, né? Então, a globalização comercial, ela é assim, tipo, quase que um sinônimo da globalização como um todo. Quando eu falo de globalização, grande parte das vezes eu estou falando do segmento comercial da globalização, que assim como a globalização, ela avançou muito no pós-guerra, isso nós já estudamos aqui bastante na nossa disciplina. Para vocês terem uma ideia, assim, tipo, de valores, olha só esses dados aqui que está na bibliografia que eu comento no final da aula. Nos anos 80, as exportações representavam 12,5% do PIB mundial. PIB é Produto Interno Bruto. É a soma de tudo que é produzido num país, numa região, aqui no caso do mundo. Pega você somar tudo que é produzido, tudo que todas as indústrias produziram, tudo que todos os comércios venderam, se soma tudo, você vai ter um valor gigantesco. Nossa, para que esse valor? Esse valor é utilizado para comparações, né? Para comparações. Por exemplo, o Brasil ele tem uma dívida de quase o PIB anual. A dívida do Brasil é quase tudo aquilo que se produz durante o ano aqui dentro. Então, você precisava trabalhar, o Brasil precisava trabalhar o ano inteiro, pegar tudo que produziu para pagar toda a dívida. Lógico que ninguém vai aguentar fazer isso, né? Mas só para ter um ponto de comparação, né? Então, esse é o ponto de comparação dos anos 80, galera. Olha só, 12,5% só se exportava 12,5% do PIB, né, mundial. 20 anos depois, nos anos 2000, esse percentual já superava 25%, dobrou. Então, você começa a perceber que você tem uma produção, que a produção para exportação dobrou em 20 anos. E hoje, 20 anos depois, ela está ultrapassando os 35%. Não dobrou de novo, mas está próximo. Está próximo, lógico, você vai chegando numa maturação. Né? Vai chegando numa maturação. Então, você vê que hoje a grande parte dos países, que não são, lógico, como eu acabei de falar no outro slide, países mais ricos, vivem para exportar. Bom, e aí, assim, na globalização comercial, eu sei que está todo mundo prestando atenção o tempo todo, mas como bom professor, não posso perder a oportunidade de falar, gente, presta atenção agora nessa sequência de 3 slides, porque daqui a pouquinho vai ter uma perguntinha, aqui para vocês. Que horas são? 25, nossa, 20h50. Galera, o tempo passa, o tempo voa. Olha só, vocês já estão me aguentando há quase 2 horas. Quer dizer, quase 2 horas não, que eu cheguei atrasado. Ô, Vitória, eu também cheguei atrasado. Ô, Pato, eu também cheguei atrasado. Hoje eu estava na sala errada, você acredita? Entrei numa sala, ninguém chegava. Eu saí, entrei de novo, tá aqui todo mundo me esperando. Não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Só que não tinha ninguém, né? Senão ia dar aula para a turma errada, né? Tá na hora do recreio, bem lembrado, tá na hora do recreio, esqueci minha uvinha, mas peraí,
Você levanta e vai pegar, né, meu? Você levanta e vai pegar. Ô, Marina, depois você não esquece de abrir, só um pouquinho. Você sai. Eu só quero ver a fotinho lá no fundo do seu vídeo. Ah, Nunca, professor. só um pouquinho, vai, gostei. É você ali na foto? Sou eu. Eu não sei Ah! como que eu fiz isso. Poxa vida, Marina, olha lá. Então, assim, gente, presta atenção nesses 3 slides. Presta atenção nesses 3 slides. Ó. Uma boa medida da globalização comercial, além do PIB, é um tal de coeficiente de abertura. O que é esse coeficiente de abertura? Ele pode. O coeficiente de abertura do país. Quanto um país é mais aberto para o mercado, quanto ele é menos aberto no mercado. Tá? Então, é assim. Então, uma boa medida pode ser calculada a partir da participação no comércio exterior. Tá? No comércio exterior. Tanto as importações como as exportações. Ou seja, as exportações mais as importações. Né? Então, você tipo assim, mensura, né? Você calcula esse coeficiente de abertura somando importações e exportações, comparando com o PIB. Comparando com o PIB. Quantos por cento do PIB daquele país é exportação mais importação? Tá? Isso você vai ter um coeficiente de abertura. Quanto maior esse coeficiente, mais aberto o país é, quanto menor, menos é. Então, está aqui, ó. Quando o volume do comércio, produção destinada ou proveniente de outros mercados, cresce mais rapidamente do que o volume total produzido, isso indica que as suas economias estão se abrindo e que os mercados internos perdem importância, né? Como fonte de escoamento da produção local. Legal? Perdem importância. Então, não significa que isso aqui seja necessariamente bom. Claro, não significa que seja necessariamente bom. Mas existe esse coeficiente de abertura que é bom, é importante que a gente saiba. Então, aí, vamos pegar, assim, Brasil. Tá? Brasil. Ó, esse aqui é um gráfico que demonstra o saldo da balança comercial do Brasil de 2014 a 2018. E eu achei aqui o valor, do saldo, só o valor, né? Fora o gráfico, de 2019. Está aqui no rodapé aqui do slide. Então, o que a gente percebe vendo esse gráfico? Assim, que em 2014, só em 2014, você teve um volume de importação maior do que exportação. Pô, então isso significa que a gente estava bem aqui, hein? A gente estava importando mais do que exportando. 2014 foi o ano da Copa. Então a gente tem que relevar tudo isso aí, né? Muitas coisas foram importadas para construir estádio, teve muita entrada de capital aqui, muito turista, né? Então foi um ano meio atípico. Isso aqui realmente foi atípico, não é uma coisa normal. Ó. A partir de 2015, que a gente entrou numa crise, lógico, aqui era o sonho, Brasil dos sonhos, né? Brasil dos sonhos, né? Que a gente comentou que foi o estelionato eleitoral para reeleger a Dilma. De fato, pintaram, maquiaram o país, tanto que a pedalada nada mais foi do que maquiar a economia, né, para você achar que a coisa está linda e maravilhosa, quando não estava. Né? Não estava. Se você é independente da sua convicção religiosa com o time de futebol e o partido político, que a gente confunde muito isso, então, independente da sua convicção do partido político, a gente tem que levar em consideração que o governo do PT, além da corrupção, né, que todo mundo só fala da corrupção, além da corrupção, tomou medidas muito erradas, medidas econômicas muito erradas e que não sustentaram. Né? Medidas econômicas que levaram o país a uma crise sem precedentes a partir de 2014, né? A partir do final de 2014, depois das eleições, é óbvio, né? E que a gente não se recuperou dessa crise até, principalmente, né, em 2019, quando o brasileiro elegeu o cara errado, esse governo também não vai tirar o país da crise, né? E a gente vive aí numa crise perpétua, me lembra a Argentina também está numa crise assim perpétua, né? Parece que não sai, não é assim uma coisa que estamos numa crise, sairemos daqui 2 anos. Gente, é difícil. E vocês, mais do que ninguém, estão sentindo isso na pele. Que essa crise que a gente entrou aqui em 2014
ela atinge em cheio muito mais o jovem na idade de vocês do que na minha idade. Não, quer dizer, também me atinge, lógico, mas atinge mais vocês que estão querendo ingressar no mercado de trabalho do que quem já está no mercado de trabalho. Porque quem está no mercado de trabalho se sujeita a trabalhar por pouco. Agora, quem ingressa, como que vai trabalhar de graça? Né? Difícil. Mas olha só, gente, falando aqui do que aconteceu depois de 2015, ó, a gente começa a ver, em todos os anos, o saldo é positivo. Ou seja, o Brasil mais exporta do que importa. É aquele quadro que eu falei dos países subdesenvolvidos. Né? Foco no mercado externo e não no mercado interno. Né? O brasileiro que morra de fome, produzo para vender. Né? E aí, o que acontece? Você tem aqui o saldo mais ou menos variando, caiu um pouquinho ano passado, caiu um pouquinho, né? E aí aqui eu crescendo, né? Os valores crescendo a partir de 2015, Então é muito engraçado quando você vê matéria de jornal dando esses valores, e o pessoal fica feliz quando vê o saldo da balança comercial positivo. Não é para ficar feliz. Porque quando o saldo é muito positivo, significa que o foco é para fora, não é o foco para dentro. Né? Mas tudo bem. Né? Porque as pessoas pensam, não, mas gera emprego. Não sei, de repente, se o foco fosse aqui dentro, poderia gerar mais emprego ainda, mas tudo bem. E aí, com base na explicação que eu dei aqui, do coeficiente de abertura, né? Com base nesse gráfico que você está analisando aqui, a pergunta, olha só, abra o chat, né? Pô, o Caleb vai falar, pô, professor, aqui eu acerto tudo, no Kahoot eu acerto tudo, na prova eu também erro, olha só. E me responda essa pergunta. Analisando o gráfico anterior, a gente verifica que a economia do Brasil está se abrindo, está se fechando, a gente verifica uma expansão das empresas globais no Brasil, ou a gente verifica a intensificação da produção e do consumo de bens e serviços? Pode abrir o chat e responder A, B, C ou D. Não está difícil com base na minha explicação. E aí? Volta no gráfico, por favor? Volto. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui na... Ó, coeficiente de abertura é a soma da importação mais exportação, né? É dividido pelo PIB. Tá legal? E aí até falo aqui, ó, indica que as economias no mercado interno perdem importância. Gente, presta atenção. Falei, ó, presta atenção. Né? Aí mostrei aqui. Você vê que a exportação é sempre acima, fora 2014, que foi um ano atípico, né? Ano de Copa do Mundo e coisa e tal, né? Exportação sempre acima da importação, saldo sempre positivo, né? E que beleza, e vem crescendo, né? Mas recuperou aqui 2014, né? Recuperou. É foco para fora. E aí? Está se abrindo? Não está se abrindo? Está tendo uma expansão das empresas globais? Ou está tendo intensificação da produção e do consumo de bens e serviços? E aí? O que vocês acham? Vamos ver as respostas. Oh, agora começou a pintar a resposta aí. Que beleza. O pessoal participando. Deixa eu ver. Vamos voltar do começo. B. B. Eu tô avoado. Ótimo, Caleb. E aí, quem mais, gente? Cadê o resto da classe? Olha, gente, essa pergunta seria uma pergunta boa para cair na A2, hein, meu? Olha, não vai cair, infelizmente não vai cair, mas olha, seria uma pergunta boa para cair na A2, hein, gente? E aí, quem mais, gente? Professor, me desculpa, mas eu vou ter que dar uma... Vitório, minha tia está no hospital e minha mãe vai ficar com... tudo bem.
Vai lá. Ou qualquer coisa, se a tia ainda tiver assim, mais ou menos consciente, acessa lá, bota a tia aqui, que a gente bota a tua tia para se divertir. A gente faz a tua tia esquecer das dores, tá? A gente vai fazendo tua tia esquecer. Olha lá. A gente faz tudo. Lá, acessa lá, bota um crédito aí no celular, compra um pacote de dados, né? Isso, vou lá, tudo bem. Bota um pacote de dados no celular, liga aí, vai me assistindo aí. Olha, de manhã, hoje, a menina virou e falou, professor, sou obrigada a te contar que minha mãe está aqui do meu lado, ela está adorando a tal, ela tá... Eu falei, que beleza, mãe, fica aí, não vai embora não, olha lá. Bom, gente, seguinte, vocês estão me enrolando, mas ninguém respondeu aqui, pouca gente respondeu. Olha só. O que vocês acham? Voltei para cá. Mais alguém? Ninguém vai falar nada A, B, C ou D? Vou voltar para lá. Então, olha só, gente. Atenção. Tudo bem. Volpato, volta. Volpato, volto com filho amado. Beleza, hein? Hoje foi do fundo do coração, hein? Volto um filho amado, hoje foi, essa foi assim, do fundo do meu coração. Cada um... explico, olha só, explico. Então, é assim, gente, atenção. Resposta certa. Olha lá. Verificamos que a economia no Brasil está se abrindo. Oh, que beleza! A economia do Brasil está se abrindo, isso é maravilhoso. Não necessariamente. Olha lá, por quê? Porque acertei, Caleb, acertei, olha só, muito bom. Porque os mercados internos estão perdendo a importância como fonte de escoamento da produção. O Brasil, note, vou voltar ali no slide. Vou voltar aqui no slide. Você vê que, você pega, por exemplo, 2017, exportou 217 bilhões de dólares e importou 150, o saldo foi... Então, significa, né, que o nosso foco aqui no Brasil é o mercado externo. A gente produz para vender, não produz para consumir. Você pega, por exemplo, o Japão. O Japão, eles são extremamente consumistas. Eles são educados para ser consumista. Lá você vê cara jogando televisão novinha no lixo, porque lançou uma televisão mais moderna, com mais recursos, o cara não tem dúvida, né? É bem verdade que eles têm um problemão danado com lixo. Tanto já até tentaram exportar lixo para nós, né? Já teve uma época que chegou carga de lixo aqui no Brasil. Olha que absurdo, né, meu? E por que eles têm esse consumismo exacerbado? Eles vêm para consumir o que tem que é a produção local, para fazer girar mais a economia. Quanto mais a economia gira, imagina, quanto mais o japonês compra televisão made in Japan, mais emprego na fábrica de televisão ele gera, né? Se ele for um funcionário, mais emprego ele está gerando para ele mesmo. Ou então mais emprego ele está gerando para um parente, para um vizinho. Então, quanto mais você ensina... Agora, quando você vende para fora, quando você produz para fora, o produto não fica aqui, não vai ser consumido aqui. Você está alimentando o país lá fora. Então, você produz, mas não está fazendo girar a economia. O dinheiro vai para fora, não fica por aqui, né? Então, isso é complicado. Opa, tem mais 2 mensagens aqui. Peraí. Olha lá, o saldo é um menor... Não, tudo bem, o saldo é um menor que o outro, mas você vê que não é só o saldo. Boa, Caleb. Não é só o saldo, é a soma. Você vê que a soma é sempre maior, né? Não é só o saldo, né? Mas o saldo aqui caiu um pouquinho, caiu mais, mas ele vinha subindo, né? Mas a soma, você vê que está cada vez mais somando. Então, você percebe exatamente isso, que o foco é sempre mais a exportação, né? Oi, pode falar. A minha dúvida é se o saldo é a exportação menos a importação. Sim. Porque, se você pegar aqui o 2014, né, você vê que deu negativo, né? Deu negativo. Então, o que é? Ele exportou menos do que exportou, então, do que importou. Então, é sempre exportação menos importação. Tá sempre exportação menos importação. É lógico. Eu sei que eu posso contrariar muito de vocês,
Porque, assim, especialmente aqui no curso de comércio exterior, né? Você está estudando para trabalhar no comércio exterior, para trabalhar com exportação. Então, isso aqui vai gerar emprego para você. Pô, então, quanto mais exportar, melhor é para você. É maravilhoso. Respeito a tua opinião e para você realmente é verdade. Mas para a economia como um todo, você ser focado só na exportação não é legal. Vídeo que acontece nos países grandes, nos países desenvolvidos, que eu estava explicando lá no começo. Tá? Tá muita discussão, tá muita discussão. Mas fala, Caleb, desculpa, te cortei. Não, era isso mesmo. Obrigado. Oh, que isso, que isso. Pelo amor de Deus, gente, não fiquem com dúvida, Professor, tá? Oi, pois não? então, o senhor me explica, por favor, tipo, como o saldo ele vem crescendo, né, de 2014 a 2018, só que, por exemplo, em relação à economia, você vê que o dólar, ele era menor em 2014 e ele foi aumentando o seu valor. Então, tipo, não é saudável o Brasil ter mais exportações do que importação, mas mesmo assim, tipo, o dólar tá alto, entendeu? Qual é essa correlação, assim? Porque em 2014 a gente teve um déficit no saldo, mas, tipo, em contrapartida do dólar tinha um valor bem menor do que Bem tem menor. hoje, entendeu? Ah, entendi, entendi. Você está fazendo uma correlação com dólar. Olha lá, é assim. Quando você... Vamos ver se eu entendi tudo isso aqui. Vamos ver se eu entendi tudo aqui. Bom, acho que fica claro para vocês, gente. Quando o dólar... Professor, Oi, pois não, Matheus? isso que o Bruno perguntou tem a ver com a política do governo atual. Sim. Porque o governo atual, ele acha que desvalorizar a nossa moeda fortifica a nossa indústria, certo? Por isso que ele aumentou o dólar. Porque o Bacen tem poder para mudar o dólar a hora que ele quiser, não é? Mais ou menos. Não é bem assim, não. Não é bem assim, em partes. Em partes. Mas isso, é assim, tipo, o Bacen, ele consegue conter, por exemplo, uma alta muito grande, né, ou uma queda também muito grande. Né, os dois lados. Ele consegue conter. Mas aquele aumentozinho que vai paulatinamente, às vezes ele não consegue. Ele não consegue. Eu só gostaria, assim, de concordo, Matheus. Eu já respondo a pergunta do Bruno. É assim, eu acho que o Mas governo... para impedir uma crise, ele consegue, professor. Sim, você sabe Porque que... as reservas internacionais do Brasil, elas são volumosas, elas não são? São. Essa foi uma coisa importante, assim, que foi feita no governo PT, porque o PSDB deixou o país numa condição mais ou menos sólida, que possibilitou que o PT fizesse isso. Tá? Não estou defendendo ninguém aqui, só estou falando fatos. Estou falando fatos. Né? Que hoje a gente tem uma reserva de dólares, né, muito grande, acho que são 300 bilhões, um negócio assim muito grande, né, que é possível de você conter. É possível de você conter. Mas, e concordo contigo, que esse governo aí, inicialmente, eu até falei isso aqui hoje no começo da aula, a estratégia deles era desvalorizar o real para valorizar o dólar, para colocar o preço lá, o produto brasileiro lá fora com um preço mais atrativo, Mas aí você tem várias coisas para pontuar. Primeira coisa, não adianta o preço do produto brasileiro chegar lá fora com preço mais atrativo, porque às vezes, como eu falei no começo da aula, os governos lá de fora colocam medidas antidumping, né? Eles colocam um sobretaxam para proteger os produtos dele. Então, nem sempre isso aí funciona. Outra coisa, em parte, sim. A parte do governo, quando o Bolsonaro entrou, o dólar acho que estava 3,60, né? 3,60 subiu para 3,80, bateu quase 4. O Guedes, ele já até a gente deu uma declaração uma vez, que o objetivo dele era ter mantido 4. Ele até falou que chegar em 5 era incompetência. Lembra disso, Matheus Martins? E então o que acontece? Em parte, sim. Agora, em grande parte, esse real desvalorizou por conta da incompetência do governo brasileiro em gerir a pandemia. Tá? Pegou muito mal o Bolsonaro ficar fazendo propaganda de cloroquina, ivermectina, né? Pegou muito mal ele se recusar
a fazer isolamento social, né, dizer que não tinha que fazer isolamento social, que tinha que, né, fazer, né, até que pegou, tinha que fazer um negócio lá de gado, lá, né, de imunidade de rebanho, começaram a chamar todo mundo que seguia ele de gado, né, em função disso, imunidade de rebanho, e depois se provou, você vê Manaus está aí para não nos deixar mentir, que essa imunidade de rebanho não funciona, gente. Não funciona. Lá em Manaus, você já chegou no nível de contaminação violento e o pessoal ainda continua pegando Covid. Né? Então, em partes, você, Matheus, tem toda a razão, tem toda a razão. A desvalorização do real foi uma estratégia do Guedes em 2019, mas em 2020 foi incompetência mesmo, tá? Foi incompetência. Você queria falar mais alguma coisa antes de eu começar a falar um pouquinho da resposta do Bruno? Acho que eu te cortei. Não, era só isso mesmo, professor. É que uma parte, quando você fala que o erro do Brasil é só investir em commodities, eu até concordo. Só que o governo mesmo não está preocupado em investir em algo mais ou mudar a estratégia. Então, fica meio isso por isso, né? Verdade, verdade. Acho que aí você já começa a dar o gancho para a resposta do Bruno. Porque o Bruno meio que pediu assim, para eu correlacionar o dólar com a balança, né, com a balança. Então, mais ou menos isso, né, Bruno? Porque quando você desvaloriza o real e valoriza o dólar, né, você tende a exportar mais e importar menos. Importar menos, porque o produto lá fora fica muito caro. Então, você importa menos e exporta mais. Que é exatamente o contrário do que os países ricos fazem. Né? Os países ricos, eles importam mais e exportam menos. Exportam menos, porque eles valorizam o mercado interno. O mercado interno. Quando o país valoriza mais o mercado externo do que o mercado interno, né, ele diz que o mercado interno não tem importância. Então, indiretamente, ele pode perder credibilidade aí fora, né? E pode, de repente, estagnar, não ter um crescimento como poderia ter. Então, assim, é óbvio que, para vocês, profissionais de comércio exterior, né, quem trabalha com exportação, pô, isso aqui é lindo e maravilhoso. Né? E eu não estou tirando a razão de vocês, não tiro a razão de vocês. Mas, assim, para a economia de um país a longo prazo, foco na exportação, né, não é, assim, a melhor ideia. Né? Não é a melhor ideia. Né? O Brasil tem que ter um foco maior, na minha opinião, na minha modesta opinião, e pelo amor de Deus, não peço para todo mundo concordar comigo, não, né? Tem que ter um foco maior no consumo interno. Que se o Brasil incentivasse mais o consumo interno, né, você poderia ficar mais sólido e depender menos dos caras de fora. Né? Sei lá, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi inteiramente sua pergunta, Bruno, se era mais ou menos isso. Fica à vontade. É a minha opinião, tá? Também. Sim, professor. Eu fico pensando também em questão de, assim, como eu posso explicar? Acho que de qualidade de produção. Que, digamos, por exemplo, digamos que o dólar fosse R$ 2 em 2014. Então, se você vender uma quantia, certa quantia em 2014, ele vai valer menos do que hoje, porque o dólar tá 5. Só que você vê, tipo, que não é a mesma quantia que é vendida todo ano, né? Com Não. o mesmo dólar tendo um valor aumentado ou diminuído. Então, eu acho que tem a questão da quantidade, né? Quantidade de exportação, qualidade também do produto que está sendo exportado, né? É. Porque isso que vai interferir diretamente no saldo e no preço. Exatamente. Exatamente. Agora, você entende essa questão? Porque quando o foco é só isso, você deixa de ter foco no mercado interno, né? Eu já vou comentar mais isso aí. Tudo bem? Podemos ir em frente? Deixa eu só responder aqui o Caleb. Né? Vamos lá, gente, vamos lá. Então, aqui a gente já respondeu, já expliquei. Qualquer dúvida que você estiver continuando tendo, por favor, fique à vontade, tá? Fique à vontade. E aí, assim, galera, olha só. Alguns países em que os mercados internos continuam mais importantes. A gente continua explicando, acho que vai ficar mais claro para vocês. Ó. Onde que o mercado interno é mais importante? Onde que o consumidor do país é mais importante? Olha só.
China, acreditem se quiser, Estados Unidos, já cansei de falar, Brasil era mais, agora está sendo, o Brasil está ali, assim, tipo, no limite, né? No limite. Não vou dizer que aqui a gente não tem importância alguma, né? Lógico, tem uma, Wagner Tufano também tem um certo pé de crítico, né? Não que eu seja petista, pelo amor de Deus, né? Mas eu também critico um pouco. E Japão, né? Já dei vários exemplos, inclusive na aula aqui, né? Geralmente, esses países que focam muito o mercado interno, eles têm mais ou menos, podem ter essas características, né? Não é, tem exceções, mas pode ter essas características. Países de grande extensão territorial, China, Estados Unidos, Brasil, e ou com elevados contingentes populacionais, Japão. Né? Japão. Então, geralmente são, né, são países que privilegiam o mercado interno, tá? O mercado interno. E aí, olha só, estou também descendo a linha no Brasil, mas tem países também que, tanto quanto o Brasil, até pior, né? Até pior, né? O contrário. Olha só, países que privilegiam, né, o mercado, países voltados para exportação, né? Países voltados para exportação, que privilegiam o mercado externo, né? Ou seja, o mercado interno tem uma importância marginal. Não importa se eu vou vender aqui, se eu não vou vender aqui, né? O importante é vender. Então, alguns países aí, por exemplo, Chile, né? O Chile, se bem que o Chile tem um grau de desenvolvimento muito interessante. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer o Chile, vá. É legal conhecer, se bem que o dólar é alto, né? Mas se bem que aí o peso chileno também não está tão mais alto assim. Mas o Chile, por exemplo, ele é um país que ele é conhecido aí mundialmente, especialmente aqui na América Latina, pela produção de vinhos, né? Então, ele é muito focado, né? E o que acontece? O Chile também, ele tem o seguinte, ele tem um mercado interno muito pequeno, né? Então, como o mercado interno dele é muito pequeno, ele tem que ser focado no mercado externo. Diferente do Brasil. Nesse aspecto, não dá para comparar Chile com o Brasil. Porque o Brasil ele teria um mercado interno grandiosíssimo, às vezes não privilegia tanto como podia privilegiar. Olha só, o México. E o México tem uma coisa interessante, gente. O México tem uma coisa interessante. Você vê o Donald Trump descendo a lenha no México toda hora, mas assim, tem um monte de emprego. O México, ele seria mais ou menos como se fosse uma zona franca de Manaus, né? O México para os Estados Unidos é como seria uma zona franca de Manaus aqui para nós. Tem um monte de indústria americana que vai lá no México, se instala lá no México, procurando mão de obra mais barata, e o México produz e vende tudo para os Estados Unidos. Né? Vende tudo para os Estados Unidos. É como se fosse em pleno século XXI, é uma colônia dos Estados Unidos. Né? E você vê o Donald Trump falando um montão de besteira. Mas o México é um país hoje, né? É bem verdade que ele se safou de crises violentas, está numa situação muito boa, mas é aquela coisa, eu sei que quando eu falo aqui para jovens de 19 anos, 20 anos, né, é muito difícil falar o que eu vou falar agora para vocês, mas você sempre tem que pensar assim para 20 anos. Né? E aí você pensa, porque assim, eu já tive a idade de vocês. Né? O Matheus, esse menino bonito aqui da foto aqui, olha só, que está ao meu lado nesse instante. É os que falam por último ficam ao meu lado. Ó, quando eu falo de longo prazo... Isso é um homem de visão. Então, olha só. Quando eu falo a longo prazo para o Matheus é o quê? 3 meses, 6 meses, 1 ano, longo prazo. Né? Mas quando você pensa de política, assim, de um país, né, uma política de Estado, né, que a gente fala política de Estado, ele tem que pensar para 20 anos, imagina. 20 anos da vida inteira do Matheus. 20 anos da vida inteira. Então, assim, o México foi um país que se recuperou de muitas crises. Mas hoje é um país que ele é assim focado para exportar, focado para produzir e abastecer o mercado americano, por exemplo. Então, se amanhã os Estados Unidos entrar numa crise, o México embarca na crise conjunto, né? Singapura, Coreia, Vietnã também são países, né, pobres, né? Você pega Vietnã, um país bem pobre, Coreia já nem tanto. A Coreia teve um maior avanço nos últimos anos, né? Mas você viu aquele filme, não quero o nome do filme que ganhou o Oscar ano passado? Parasita. Parasitas. Gente,
Não sei se vocês tiveram impressão, mas eu vi aquele filme Parasitas. A impressão que eu tinha é que eu estava no Brasil e todo mundo estava com o olho puxado, né? Porque, meu, é igualzinho aqui, né, meu? Em São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, é o Brasil aquilo ali, gente. Nossa, incrível. Não sei se mais alguém teve essa impressão, mas é a sacanagem. É todo mundo querendo arrumar emprego, todo mundo desempregado, né? Mão de obra desqualificada, todo mundo fazendo Uber, né? Um negócio assim, né? Estranho, né? Estranho. Como estão parecidos com a gente, apesar de terem evoluído muito nos últimos anos. Imagina, se os caras evoluíram muito nos últimos anos e estão numa coisa mais ou menos parecida com a gente, imagina o que era a Coreia uns 20 anos atrás, né? Nossa Senhora. Né? Então, pra vocês terem uma ideia, os coeficientes de abertura de Brasil, Estados Unidos e Japão se encontram abaixo de 20%. Né? No Chile, Coreia e México, esse indicador supera os 50%. Então, um país muito focado só para exportação. Tanto que você vive vendo coisa made in, sei lá, Coreia, made in Vietnã, né? Por aí fora. Daí a Hyundai, né? Hyundai. A gente fala Hyundai, né? Hyundai, né? Que não nos deixa mentir, né? Então, assim, e a China? Bom, com base em tudo que eu falei aqui, vamos ver se você está prestando atenção. A China mais importa ou mais exporta? O que vocês acham? Pode Exportam, né? Oi? Mais exportam? Lógico. E aí, Géris? Não sei, tô pensando aqui um instante aqui, tô tentando fazer uma sequência lógica baseada no que o senhor falou. E aí? Eu acho que ela mais. Professor, eu acho que ela mais exporta do que importa. Mais exporta do que importa? Sim. Ela importa muito, mas ela Professor, também exporta bastante. É made in China para todo lado. Olha lá, a Marina colocou. Desculpa, não estou vendo quem quer falar. Pode falar, pode falar. não, sou eu, professor. Eu estava pensando justamente na China quando o senhor entrou nesse slide, que o senhor falou que o Brasil devia focar mais no consumo interno para melhorar a sua economia. E eu lembrei da China por causa dos celulares da Xiaomi, né? Que lá eles não utilizam outras marcas de celulares, utilizam a deles. E essa autossuficiência da China chamou a atenção dos outros países. Tipo, como eles não querem usar nosso celular? Porque, tipo, faz parecer que o deles são muito bons. E hoje, tipo, todo mundo fala que, tipo, o iPhone é melhor, mas teve tipo, essa comparação com o Xiaomi, entendeu? O Tipo, iPhone que é produzido lá também, né? é produzido lá também, entende? Então, tipo, o celular, tipo, trouxe ele ficou tão em destaque que ele foi até comparado, ele, tipo, chegou a ser comparado com o iPhone e quem gosta de especificações aí eletrônicas deve saber qual é melhor e tal. Mas você entende, tipo, essa autossuficiência da China trouxe essa visão do exterior para eles, né? Então, o senhor está dizendo que o Brasil devia fazer algo parecido, a gente devia focar no consumo interno para se valorizar, né? Igual o senhor falou no começo da aula, para a gente se valorizar e os outros países valorizarem também. Isso que melhoraria a economia do Brasil. É a gente chamar a atenção demonstrando autossuficiência. Então, boa, Bruno, boa. E aí, mas qual a tua conclusão com base nisso tudo? A China mais importa ou mais exporta? Eu acho que exporta, né? Porque tem lá, acho que tudo. Eu fiquei pensando que importa por causa da questão da fabricação, mas eles importam lá a matéria-prima para exportar o produto final, né? Então eu acho que eles exportam mais do que importam. Mas eles têm um consumo violento, né? A população da China é hoje 1 bilhão e carqueirada, 1,5 bilhão. É isso que eu tô pensando, porque se for analisar, se eles importassem qualquer produto para cada chinês que existe no mundo, eles seriam os maiores importadores do mundo também. Então. E você tem que levar em consideração que houve uma época na China que era comum morrer de fome, né? E hoje eles não morrem mais de fome. Aliás, hoje eles estão muito bem, né? Muito bem. E aí? Olha só, gente, olha só. Para responder essa questão, eu fui consultar na internet, né? Depois eu só fiquei na dúvida da população da China. Enquanto eu estiver explicando aqui, se alguém puder dar uma... Só colocando aqui, eu acho que ela importa mais.
Importa, olha só, você pega assim, por exemplo, não sei se já pararam para pensar, mas vai ser a próxima pergunta, qual que é o maior importador do Brasil hoje? Né? Então, olha lá, gente, olha lá, análises importantes para a gente fazer. Isso aqui é a balança comercial da China, de 2016, de janeiro de 2016 até 2018. Preto, exportação. Vermelho, importação. Só exportou mais do que importou no mês de janeiro de 2016, de março de 2016 e março de 2018. Ora isso, olha lá, gente, que surpreendente, né? Não, aqui, desculpa, também em julho de 2016 também exportou mais do que importou. Fora isso, dá uma olhada na curva vermelha. Está sempre acima. Não, aqui também em janeiro de 2018, também um pouquinho abaixo, mas fora esses pontos, sempre acima, né? A importação sempre acima da exportação. Então, gente, parece que não, mas hoje a China importa mais do que exporta. Olha que coisa maluca, gente. A China importa. Não, senhor, tipo, não é tão surpreendente, até porque para você fazer um produto final, você precisa de várias peças, né? Então, é um conjunto que forma um só, né? Então, acho que acho que isso que o Gustavo estava pensando também, né? E outra coisa, né, Bruno, eu peguei Bruno Novaes, peguei o S e saiu Brunos, mas tudo bem. E outra coisa, pegando o que você mesmo falou, Bruno, é assim, o mercado interno é muito forte. O mercado interno é muito forte, então eles consomem muito lá. Por isso que eles mais importam do que exportam. Olha só, que lógico. A gente, mesmo, olha que coisa maluca, gente, olha que coisa maluca. Mesmo vendo made in China em tudo quanto é lado, e não é só aqui no Brasil, se você for, por exemplo, vai para Portugal para você ver, você vai comprar um presentinho, uma lembrancinha para dar para alguém, aquela lembrancinha que você comprou para alguém lá em Portugal é made in China. Eles não têm indústria nem para produzir lembrancinhas. Nós aqui no Brasil temos um artesanato forte no Nordeste. Lá em Portugal nem isso eles têm. Até o imã de geladeira de Portugal é made in China, né? Então, olha só, mesmo com tudo isso, eles têm um mercado interno muito forte, muito forte. E como o Bruno Novaes estava lembrando muito bem lá do celular, como que se pronuncia Xiaomi? Xiaomi, muita gente gosta de falar disso diferentes, mas todos estão... o importante é se comunicar, né? Isso, exatamente, Bruno. Olha lá, que coisa maluca, né? Que coisa maluca. Então, algumas coisas para a gente começar a repensar aqui na aula, né? Galera, é assim, isso aqui então, tem as fontes, né? Eu sempre gosto de publicar informação com as fontes de onde eu peguei, e sempre deixar claro, né, gente? Eu dou, assim, a minha opinião com base naquilo que eu estudei, com base naquilo que eu penso, com base naquilo que eu reflito. Pelo amor de Deus, não quero obrigar todo mundo a ter a mesma opinião do que eu, tá bom? E aí, olha lá, gente, continuando aqui. O crescimento do comércio exterior do Brasil-China, né? O crescimento do comércio exterior Brasil-China. Estou terminando. Olha só, gente, olha só. Você pega que o Brasil, né? Lógico, ele sempre exportou muito mais para a China do que importou, né? Você pega aqui, quer dizer, não, 2008 não, mas depois de 2008, 2009, exportações é verdinho, importação é azul, tá? E o saldo, o saldo sempre positivo para o lado do brasileiro. Pega aqui 2018, dá uma olhada, gente, como o Brasil exportou para a China. Olha que coisa maluca, galera. Olha que coisa maluca, como ele exportou aqui para a China em 2018, ó. E aí, né? Tudo bem, né? Que o Brasil exporta produtos acabados, exporta commodities, né? Exporta grãos, a China é o maior comprador de pecuário nosso, né? A maior exportação do Brasil
da pecuária vai para a China, né? E aí você vê, né, a China mandando vírus para nós, né? Mandando vírus para nós, porque os caras têm poder, os caras mandam. Com esse volume de exportação que a gente faz para eles, eles mandam. Aí vai o chanceler lá brasileiro, aí vai o filho do presidente falar merda, né? Falar do vírus chinês e coisa, querer copiar o Trump, né? Como se o Brasil tivesse o mesmo poder de barganha, né? Como o Brasil mandasse muito, né? Tanto quanto os Estados Unidos. Foi triste ver o filho do presidente repetindo o discurso do Trump, né? Pegando o discurso do Trump, falando como se fosse palavra dele, os caras não têm nem criatividade para ter um discurso próprio, né? Repete o Trump, como se o Brasil tivesse o mesmo poder de barganha, como se o Brasil mandasse tanto quanto os Estados Unidos, né? Os caras mandam no mundo, tem que tomar muito cuidado, é engraçado isso, né? Olha só, se você for analisar no microambiente, né? No microambiente, eu já cansei de ver pessoas, e não estão erradas, veja bem, não estão erradas, dizendo, não, eu quero ser dono do meu negócio porque eu não quero ter patrão. Tá certo. Acho que mais do que nunca, a gente tem que ser empreendedor, a gente tem que ser dono do negócio próprio. Mas aí é o seguinte, né? Doce ilusão, que você não vai ter patrão. É óbvio que você vai ter patrão. Teu cliente vai ser patrão. Vai ser o seu patrão, né? Talvez ele não te mande tanto quanto um patrão, mas o cliente pode te abandonar, né? Pode te despedir, né? Então não existe essa coisa, né, de você trabalhar assim de maneira isolada. Todo mundo tem um patrão, todo mundo tem alguém que manda, né? Tem alguém que manda. E no comércio exterior também não deixa de ser assim. No comércio exterior também não deixa de ser assim. Então a China, à medida que ela é um dos maiores importadores hoje do Brasil, né? O Brasil, a grande parte da exportação dele é para a China, é lógico que a China dá as cartas. É lógico que você tem que respeitar esse pessoal. Tem que tratar, né, pianinho. Tem que ser pianinho com eles. Porque se eles amanhã, né, teimar de querer parar de comprar ave, comprar carne aqui do Brasil, né, nós vamos se ferrar mais do que eles. Porque eles vão procurar outro mercado. Né? Eles vão procurar outro mercado. Né? E nós não. Então, tem que pensar nessas coisas. Pois não, Bruno? Bruno não, pô, Gabriel. Desculpa, que o negocinho amarelo continua no Bruno. Desculpa, Gabriel. Sorry, Gabriel. No quesito de agropecuária, no caso de carne bovina, acho que Paraguai, Argentina e Uruguai estão bem à frente no quesito qualidade e preço do que o Brasil. Mas ainda assim, no Brasil, a maior exportação que sai, eu acho que referente ao Mato Grosso do Sul inteiro, ou é Mato Grosso, eu acho. Tudo que sai de carne bovina vai tudo para a Itália. A Itália também vende bastante. Eu não sei se acho que a China é mais aves, né? É soja e ave. Soja e ave. Grãos, né? E ave. Grãos e ave. Grãos e ave. E é assim, né? Eu acho que a gente compra muito também da Argentina e do Uruguai, né? Mas acho que a produção deles é muito menor do que a nossa, né? Em termos de qualidade, eles têm mais qualidade, mas a produção... Eles têm mais qualidade, mas eles conseguem ter mais controle. O Brasil é inúmeras fazendas, mas aquele gado gordo. A qualidade deles é melhor que a nossa, mas a quantidade nossa é bem maior do que a deles, né? Mas é legal a gente discutir isso aí, ó. Gente, então atenção. No que eu estava falando agora há pouco, deixa eu só tirar meu coisa aqui. Dá uma olhada nos principais parceiros comerciais do Brasil em 2018. Olha lá, a China, o Brasil exportou 66 milhões e importou 35 milhões. Lógico, tem muita coisa que vem do mercado negro, né? Tem muita coisa que vem de pirataria. Isso aí fica... A União Europeia, 42 milhões, exportou 42 milhões e importou 34 milhões. Os Estados Unidos estão em terceiro lugar. Olha, exportou 28 bilhões. É muito pouco perto do que exportou para a China. Vem caindo. Semana passada tem uma matéria importante para falar disso. E importou 28, ou seja, o saldo é zero. Né? O saldo é zero. Né? E a Argentina exportou 14 e importou 11. Então, gente, o principal parceiro do Brasil é a China. Concordo
que não seria esse foco na exportação, não seria a melhor coisa. Mas enquanto existe, a gente tem que respeitar os caras. Tem que respeitar os caras. Não pode o chanceler falar besteira, não pode o filho do presidente falar besteira, né? Porque, olha o poder que os caras têm, né? Olha o poder que os caras têm. Então, isso aqui, em 2018, é os principais parceiros comerciais do Brasil. Ei, que beleza, que beleza. Como estamos aqui com o tempo... seguindo aqui os meus gráficos, participação no comércio exterior nos principais países. Olha lá, gente, apesar dos pesares, olha que tristeza isso, gente. Apesar do Brasil ter se focado muito na exportação, no mercado exterior, que eu estou cansando e repetindo várias vezes nessa aula, talvez não seria a estratégia mais interessante, como ocorre nos países desenvolvidos, seria focar o mercado interno e não o mercado exterior. Dá uma olhada no Brasil, estagnado. E aqui eu não estou falando dos últimos anos, estou falando de 1976 até 2015. Quando esse dado saiu em 2015, todo mundo malhou muito que o Brasil ele não melhorou no comércio exterior, né? Tanto em importação quanto exportação, né? Você vê também que Rússia também não melhorou, né? Suécia caiu, né? Também foi muito pouco. Olha, a Índia está melhor que a gente. O México, tanto que eu estava falando que o México é muito focado para exportação, olha lá, Coreia do Sul e olha a China, né? Aqui eu estou falando de comércio exterior, não estou falando só de exportação. Estou falando do quanto evoluiu aí na compra e venda, tá? Compra e venda. É importante a gente levar isso em consideração, porque quando você vê esses 11,9, tá vendo? Mas a China exporta muito, mas não é só exportação, é importação e exportação. Quanto cresceu? Professor, Oi, pois não? desculpa te interromper na minha explicação. Eu estava lendo hoje no documento das nações, acho que é da União Europeia, não sei quem lá, um líder da União Europeia, ela falou um negócio, estava lendo hoje. O Brasil vai fechar, né, um contrato não, né, vai fechar o Mercosul com a União Europeia. Isso tende a diminuir, né, esse índice, que vai aumentar a... Não, tende a aumentar o índice. Tende a aumentar. Não, pô, porque vai aumentar a... Puta, me fugiu a palavra agora. A competitividade entre produtores, entre pessoas que exportam e essas coisas. Até porque antes a gente tinha que se preocupar só com o Mercosul. O pessoal aqui dos nossos lados, os hermanos, como diz você. Isso. E agora imagina pensando no quesito europeu. Vai ter que aumentar a qualidade, produtividade, vai ter que colocar sim. um monte de coisa. Sim, com certeza, com certeza. Tanto que... E tem muita empresa que talvez não consiga acompanhar esse desenvolvimento. E tende a fechar as portas devido a esse acordo. Eu estou pensando errado. Mas não. Eu acho que é quem está negócio, né? Quando você fecha um acordo como esse, é assim, vai ter gente que vai ficar de fora, e eu acho que é um negócio importante para o Brasil, à medida que você vai poder ter mais produtos de lá entrando aqui e também mais produtos daqui indo para lá, né? O mercado, a União Europeia. Mas esse acordo que ainda está sendo fechado, você vê que ele está patinando já tem um tempão, e você vê esse pessoal também muito preocupado com a questão, por exemplo, do desmatamento e das queimadas. Tá? Das queimadas. E tem esse ponto aí que você comenta muito bem, da gente também se desenvolver, mas também tem o principal do desenvolvimento, que seria o desenvolvimento... como que eu poderia dizer? Desenvolvimento... Oi? O desenvolvimento interno do país também. Sim, o desenvolvimento interno do país e também o desenvolvimento social de respeito às nossas florestas, que é o que a gente não está tendo. Né? Que é o que a gente não... Você vê que um monte de país aí que está ameaçando deixar de comercializar com o Brasil, porque o Brasil desmata muito, o Brasil queima muito. Né? Se não me engano, se não me falha a memória, se não me engano foi em 2008 para 2009, eu acho que a França estava querendo tomar a Amazônia do Brasil, ia fazer parte de outro território. A Amazônia não ia ser parte do território brasileiro. Não. Mas... Gustavo, não é, Gustavo? Gabriel, desculpa, Gabriel. Gabriel, a gente tem que tomar muito cuidado com esses mitos. Esse mito aí da França e coisa e tal, isso aí é um negócio que você comentou, isso aí eu ouço
desde quando eu não posso dizer quando eu era quando eu era pequeno, porque pequeno eu sou até hoje, eu não cresci, eu fiquei com 1,60 m. Mas eu ouço isso desde quando eu era jovem na ditadura militar. Na ditadura militar. Eu vou dar a minha opinião. Nós nunca tivemos e nunca vamos ter nenhum risco de perder a Amazônia para nenhum outro país. Tá? Eu acho que se um dia o Brasil perder a Amazônia, o Brasil vai perder a Amazônia para o mundo, não para o mundo, o Brasil vai perder a Amazônia como um todo, vai perder a Amazônia. No caso, o mundo vai perder a Amazônia, até porque a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Exatamente, exatamente. O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, e aí eu acho muito engraçado, porque essa turma aí do Bolsonaro, me desculpa, mas vocês já perceberam que eu sou crítico a esse governo. Eles não são criativos sequer para colocar uma desculpa nova, né? Porque às vezes eu vejo muita história assim do pessoal do governo Bolsonaro, que são as mesmas histórias que eu ouvia quando eu era jovem, lá na época da ditadura militar, que nós temos que proteger a Amazônia. Naquela época não era a França, naquela época eram os Estados Unidos, só mudou o país, né? Que os Estados Unidos querem dar as cartas, que os Estados Unidos querem mandar aqui. Na época, desculpa falar, mas na época, acho que é 60, eu não lembro quando foi a ditadura, foi em 64, não foi? 64 ou 83. Foi por aí. Naquela época, os Estados Unidos queria tomar a Amazônia. A França estava querendo entrar com um acordo para, acho que pagar também reflorestamento, queria sustentar a Amazônia, não tirar do território brasileiro. Não, na realidade isso aí é tudo mito. É tudo mito. Deixa eu explicar um negócio para você. Quando o governo ele tem muito medo, ele não se sustenta por ele só, ele cria assim algumas guerras, ele cria algumas desavenças para o povo ficar assustado e o povo começar a acreditar mais no governo. Então, na realidade, existem alguns mitos que nós crescemos ouvindo que não passam de mitos, né? Não passam de mitos. O Brasil virá comunista no governo do João Goulart, por isso teve a ditadura militar. Não, o Brasil nunca ia virar comunista. Não existia perigo algum do João Goulart transformar esse país em comunista. Os Estados Unidos... Mas não tem perigo nenhum, ninguém nunca transformar. O capitalismo está implantado, já vai fazer 500 anos. Do mesmo jeito dos Estados Unidos tomar a Amazônia do Brasil. Não existe perigo nenhum, né? Muito menos França e coisa e tal. Na realidade, o que acontece? Esses países, eles já enfrentaram muitos perrengues, né? Eles já passaram por guerras, já desmataram, já reflorestaram, e eles têm mais consciência da falta que a Amazônia pode fazer, isso aí você já comentou, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. Lógico que prejudicaria muito mais o Brasil do que o mundo inteiro, né? Então, é por isso que você vê alguns levantes, né? algumas coisas, mas isso aí é tudo muito mito, E isso que eu digo tão é verdade que você pode ver, você pega, por exemplo, um outro governo fraco, que estava muito fraco, né? Saindo um pouco do Brasil, porque senão você vai falar que eu só falo mal do Bolsonaro, né? Vamos pegar o George Bush, lá nos Estados Unidos, né? O George Bush. Ele sofreu um atentado terrorista do Bin Laden em 11 de setembro de 2000, 2001? Não, 2000, né? 2001, né? E o George Bush ele precisava revidar. Se ele não revidasse aquele atentado terrorista, ele ia enfraquecer mais do que ele já estava. Ele estava muito fraco, ele estava assim, zeraço, né? Ele precisava revidar. Então, o que acontece? Como ele não sabia onde estava o Bin Laden, qual foi o revide dos Estados Unidos? Atacar o Iraque, derrubar Saddam Hussein. Saddam Hussein não tinha nada a ver com Bin Laden, né? O Iraque não tinha nada a ver com o atentado terrorista. Quem organizou o atentado terrorista foi o Bin Laden, que era Afeganistão e estava refugiado no... Ele era Afeganistão... Não. O Bin Laden era árabe e estava refugiado no Afeganistão. E o George Bush, para revidar o atentado do Bin Laden, que era árabe
e estava refugiado no Afeganistão, atacou o Iraque. E o Saddam Hussein, que não tinham nada a ver. Então, você precisa criar inimigos, mesmo que sejam inimigos assim, fictícios, para você se manter no poder. Se manter no poder. E a coisa foi tão forte, estou dando o exemplo do Bush para sair aqui do Brasil. E a coisa foi tão forte que o Bush, de um presidente desacreditado, com o Ibope lá embaixo, ele conseguiu se reeleger. E você pega o discurso político do George Bush, o discurso político dele é o discurso do medo. Ele colocava um medo na população, e depois que ele coloca o medo da população, aí ele vem com aquela. Então, você precisa me reeleger, porque eu, sendo reeleito, eu vou te proteger. O outro cara não vai te proteger. Eu vou te proteger. Eu sou o cara que mais sou capaz de te proteger. Então, quando a gente vê essas histórias aqui da Amazônia, voltando para cá, né? É assim, é criar medo no brasileiro dos Estados Unidos, ou sei lá quem, França, Alemanha, sei lá quem, tomar a Amazônia da gente, e a gente perder a Amazônia para esse pessoal. Então, primeiro eles colocam medo no brasileiro, de uma coisa que não existe a possibilidade, para em seguida vir. Então, agora é o seguinte, gente, o único cara que pode proteger vocês, ou proteger o nosso território, ou proteger a Amazônia, sou eu. Então, você me mantém, vota em mim, que aí eu vou manter a Amazônia. Mas a Amazônia nunca correu o risco de ser perdida, né? Aliás, muito pelo contrário. Se um dia a Amazônia sumir, desaparecer, esse cara que diz que os Estados Unidos quer tomar a Amazônia, ou a França quer tomar a Amazônia, sei lá quem quer tomar a Amazônia, é o principal responsável por a gente perder a Amazônia, porque, a queimada do Brasil, né? O Brasil nunca teve tanta queimada, nunca pegou tanto fogo quanto pegou esse ano, né? É bem verdade que existem fatores climáticos, né, que já vêm de anos anteriores, né? Como eu já cansei de falar, não foi o Bolsonaro que inventou a queimada, né? Mas também não fez nada para acabar. Não fez nada para acabar. E antes que eu... Oi? Desculpa te interromper, que estava no encerramento da sua explicação. Não, Tinha, se não me engano, antes do governo Bolsonaro estar aí no governo, tinha, acho que um fundo de repasse para preservação da Amazônia e todos os países, acho que, não sei se todos do mundo, mas tinham muitos países que contribuíam. E era um dinheiro que ajudava bastante a manter a Amazônia. Agora, falar que, por causa da condição climática, a Amazônia e o Pantanal pegar fogo, eu acho bem difícil. É uma selva que não é uma selva árida. Não é um negócio que é no meio do Equador. É região tropical, é quente, é abafado. Não é quente de seco. E tem assim, o seguinte, né? Desculpa, Guilherme, né? Mais uma vez, Gabriel. Vou anotar isso aqui, Gabriel. Gente, desculpa aí, ó. Gabriel. Desculpa, Gabriel. Ó, pronto. Gente, então é o seguinte. Assim, eu vi uns comentários tão infelizes, né? Gente falando, não, mas a Austrália também pegou fogo, né? E ninguém falou nada. Gente, a Austrália pegou fogo lá na Austrália é natural. Lá eu tive a oportunidade um dia de conhecer a Austrália, né? A Austrália tem um deserto lá no centro que é extremamente seco. Não tem nada a ver com essa nossa floresta tropical, que é úmida, né? E lá a floresta pega fogo assim naturalmente. O fogo no Brasil é fogo criminoso. Né? É gente que coloca fogo, né? Intencional ou não intencional, né? Então, como incêndio criminoso não é intencional. E nem esse é o ponto. Fala para mim, quando acabar de queimar as matas, esse fogo não vai parar. Porque força da natureza, fogo e água, não é contida pelo ser humano. Vai pegar fogo em casa dos outros, cidade, vai pegar fogo em tudo. Como é que faz? A gente vê lá não vai dar conta de apagar um fogo desse tamanho. A gente vê lá na coisa, lá na Califórnia, né? Na Califórnia isso aí acontecendo, né? E você vê quantos bairros, quantas cidades que foram totalmente queimadas. Gente, nosso tempo está acabando, o papo está tão bom aqui. Então, todo mundo, deixa eu só ver o chat, é o maior buraco da cama. Então, exatamente. Olha só. Então, eu acho que o maior perigo não é perder a Amazônia para os Estados Unidos, para a Europa, para sei lá quem. Acho que o maior perigo é perder a Amazônia para o próprio brasileiro, né? Para o próprio brasileiro. E o pior é o seguinte, só para terminar, gente, como o Gabriel,
muito bem colocou. Vai chegar uma hora que não adianta. Se a Amazônia chegar a 40% do que era naturalmente, ela morre sozinha. Ela morre sozinha, porque ela não vive mais. O que sobrou não é o suficiente para se manter vivo. É um negócio engraçado isso, mas o que sobrou não é o suficiente para manter vivo. Eu já tive, vocês vão falar, pô, esse professor é metido, né? Eu já tive uma oportunidade de conhecer também a Amazônia, já fui para lá. Meu, o solo deles é pobre pra cacete. É muito pobre. A Amazônia, onde você cortou a árvore, vira areia, vira deserto. Não é à toa que está na mesma latitude do deserto do Saara, né? Então a gente corre o risco de ficar com um grande deserto lá. Nunca, não é diferente da nossa Mata Atlântica. A Mata Atlântica aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é uma coisa maravilhosa. A Mata Atlântica regenera, a Amazônia não regenera. Então é bom a gente tomar cuidado. Só para terminar aqui a aula, porque nós já estamos no tempo limite. Não? Bom, algumas consequências da abertura comercial, então eu falo a partir da semana que vem. Tá? A gente começa a falar a partir da semana que vem consequências da abertura comercial a partir dos anos 70. Tá? A gente começa a falar isso aí. E vai ter atividade semana que vem, quer dizer, mas exercício aqui na classe, né? Exercício aqui na classe. Gente, que legal. Olha só. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela. Ô, Marcelo, sabe que a minha aguinha aqui acabou, mas já vou tomar. Olha só. Queridos, queridas, olha só, estamos nos finalmente, hein? Onde eu falei, olha, eu quero agradecer de coração, a paciência dos senhores, a participação dos senhores. Olha, eu estou falando aqui, a gente está falando aqui já há 3 horas, né? Quase 3 horas. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. Se alguém gostaria, nós estamos quase nos limites, mas alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário, alguma dúvida? Tiraram uma dúvida aqui mesmo. Essa estagnação do Brasil desde 1986 no comércio exterior, que naquele mesmo documento que eu estava lendo da União Europeia, ele diz que o Brasil nunca teve representação igual ou maior a 1%. Mesmo sendo igual a 1%, é muito pouco. Durante 35 anos. 40 quase. Enfim, esse saldo de 1% a 1,11% não é melhor do que ele está em declínio? A estabilidade não é melhor do que o declínio? É que foda, também estabilidade é estagnação, ele podia ter uma elevação, né? Boa, Gabriel. Sabe que é boa pergunta. Olha só, vou dar o que eu penso, né? É assim, se fosse estagnação, mas se a gente fosse um país rico, beleza. Mas o Brasil é um país rico, ele é mal aproveitado. Ah, não, sim, ele é mal aproveitado, mas se é mal aproveitado, não adianta. Né? A mesma coisa que você ser um cara que tenha grana, mas não saiba gastar. Não saiba gastar. É pérola nos porcos, a palavra é essa, né? Então, porque a população é pobre. Aqui a gente ainda tem muita gente que morre de fome, né? Tem muita gente que está na linha da miséria. Né? Sei lá, o Lula falava em 30 milhões, né? Mas eu não sei, é menos, não é isso. Mas a gente tem milhões de pessoas que estão na linha da miséria. Então, assim, se a gente tivesse estagnado como um país rico, beleza. Mas como nós estamos estagnados como um país pobre, com gente morrendo de fome, eu acho que não podia ser. A gente tinha que continuar crescendo. Você pega, por exemplo, Brasil e China. Você pega, a China, esse ano 2020. Eu vi hoje notícia na televisão que a China está prevendo um PIB de 7%. Meu, 7%. O Brasil, em áureas épocas, tinha um PIB de 3%. No meio da pandemia, a China vai fechar com 7%. E o Brasil, no melhor época, vai estar com 3%. O Brasil vai fechar com menos 5%. Lógico, professor, também vão fechar negativo. Mas, só um minutinho, Gabriel, só para terminar essa linha de raciocínio. Então, eu acho que a gente é tão pobre, a gente é tão pequeno, a gente é tão, assim, tipo, subdesenvolvido, estamos tão, assim, ainda que a gente precisava... mesmo. A gente tinha que crescer, né? Desculpa, pode falar. A palavra é tupiniquim. A gente é um país novo, 500 anos de país não mudou quase nada. Se comparar com um país de primeiro mundo que já tem aí 2.000 anos de história, 5.000 anos que nem a China, a gente ainda é índio, pô. Não, mas aí é assim, né, Gabriel? A coisa fica pior ainda se você for comparar com os Estados Unidos, que nasceu junto com a gente. Os Estados Unidos também tem 500 anos. E aí? Então, mas é que tá. O que tá lá não é a mesma coisa que tá aqui. A pessoa que chegou aqui foi português, os que chegaram lá foram os ingleses, entendeu? A cabeça dele já é outra.
Mas acho que também, além disso, aí tem muita discussão, né? E tem muita discussão. Mas falem, realmente. Tem algumas discussões que dizem o seguinte: até onde, se não tivesse invertido, se o português não tivesse descobrido os Estados Unidos e o inglês tivesse descoberto, se o português tivesse colonizado os Estados Unidos e se o inglês tivesse colonizado o Brasil, não ia ser a mesma coisa. Porque, afinal de contas, Portugal só foi um entreposto. O entreposto. O ouro saiu daqui, passou em Portugal e foi para a Inglaterra. Né? Foi para a Inglaterra. A questão é que o Brasil tinha o que Inglaterra, Portugal e o mundo inteiro não tinha. Por isso que o Brasil foi explorado. Né? Os Estados Unidos não tinha nada. Então, à medida que não tinha nada, ou tinha as mesmas coisas, não precisava explorar. Então, já que não precisa explorar, vamos crescer. É mais ou menos essa a lógica, né? Eu entendo o que você pensa, mas a lógica é um pouquinho diferente. Eu entendi. Por exemplo, Minas Gerais, o nome Minas Gerais foi porque tinha muito minério, tinha muita pedra preciosa. Sim. Não é? Isso. E tanto se fosse português, espanhol, inglês, todo mundo... Todo mundo ia explorar, todo mundo ia fazer a mesma coisa. Né? E se o Brasil tivesse proclamado a sua independência em 1600 e não 1800, também ia acontecer a mesma coisa, porque o brasileiro é o principal explorador do Brasil, né? Vide as derrubadas, vide as queimadas, etc. E tal, né? Então, o que a gente precisava ter mais consciência política, mais consciência como nação, mais consciência como pessoa, como cidadão. Isso de todos. Da outra pergunta que eu ia fazer, que eu acabei me esvaindo ali em raciocínio. Pois não. O quesito, esse auxílio emergencial que o governo está pagando aí, 300 parcelas para 300 milhões de pessoas, isso afeta de que modo o PIB brasileiro? Porque esse dinheiro ele tem que tirar de algum lugar. E o governo já fala que o INSS está fudido, está quebrado, a Previdência não está andando para frente, está andando para baixo, então, e ele está aí dando 600 conto por mês para todo mundo no mundo, no país. Vai fechar no vermelho. Ele tira do dinheiro que está no Tesouro Direto, ele tira do dinheiro que está na poupança, ele tira desse dinheiro. Por isso que... Então o pessoal também que tem tesouro comprado na Selic está nas costas, vai levar na bunda. Sim, isso com certeza. Isso já está. Por isso que a Selic está baixa. Né? Gente, deixa eu só... Vamos encerrando, o papo está muito bom, A Ana Cláudia falou dos nossos profissionais, posso dar intervalo. Ô, Ana Cláudia, é assim, eu não sei se vocês quiserem, não tenho nada contra a dar intervalo, mas é assim, aqui na aula online, obrigado, se você está querendo intervalo, é porque a aula está interessante, né? Nada impede você de levantar, sei lá, pegar uma água, pegar um café, né? Levar o computador junto e ir escutando. Eu não sei, eu também, para mim, eu sou o cara, de repente, que mais estaria interessado em ter um intervalo para tomar uma água, né? Mas a gente sempre encerra no horário normal, mas olha, também é assim, acho que, 15 minutos a mais que vocês estão ganhando, né, gente? 15 minutos a mais que a gente está ganhando. Está todo mundo em casa, né? Se estivesse na escola, esse que é o bom da gente estar aqui no online, né? Esse que é o bom da gente estar aqui no online. Porque se a gente estivesse na sala de aula, eu entendo muito bem, porque eu sempre estudei e trabalhei, eu sei que vocês têm a maior pressa do mundo, não para sair mais cedo, mas por causa do ônibus, para chegar em casa, violência e coisa e tal, né? Mas se está todo mundo em casa, se a gente puder, sei lá, se a gente ficar, por exemplo, sei lá, até às 11, é uma hora que você está ganhando, né? Então, não sei, né? Mas tudo bem, se vocês quiserem, a gente faz 15 minutinhos de intervalo, não sei, a gente até para aqui, fico conversando outras coisas com o pessoal. É tão bom estar com vocês, gente, eu adoro estar aqui com vocês, viu, gente? Muito obrigado aí pela participação. Fica aí, não sei, se vocês quiserem, vocês têm grupo, vem aí com... Bom, semana que vem a gente vê esse negócio de intervalo, professor. Fique em paz, que semana que vem é outra semana, ninguém sabe o dia de amanhã, relaxa. A gente conversa, até conversa. Gente, muito obrigado pela participação, gente, eu adoro estar com vocês, adoro discutir. Desculpa se às vezes a gente sai um pouquinho fora do assunto, né? Mas acho que é tudo muito importante. E quem está aí na formação de vocês precisa saber de tudo um pouco para, né, tomar as rédeas do negócio. Que é isso, gente. Obrigado. Boa noite, gente. professor. Obrigado. Fica com Deus, viu? Falou, amém. Boa noite, obrigado amém, por tirar dúvidas, pela aula sensacional. Até semana que vem. Uma boa semana e no final de semana, um excelente final de semana. Obrigado, meu querido. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Bom final de semana também. Valeu, professor. Falou, boa gente. Noite. Falou. Boa semana. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado.